Amém. Louvado seja o Senhor, que essa é a nossa certeza e a nossa esperança. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. A graça de Deus possa ser derramada sobre nós nesse dia de hoje e que a gente possa experimentar um pouco daquilo hoje que a gente vai experimentar por toda a eternidade. Meus amados, nós estamos a um dia de relembrar algo que Deus fez na história que mudou toda a face da sociedade ocidental. Foi a reforma protestante que ocorreu no século XVI. O boletim do domingo passado e esse boletim de hoje traz pastorais que apontam para essas verdades resgatadas lá há 499 anos atrás. Nós trouxemos essa pastoral para que vocês possam refletir. Todas as vezes que eu me dirijo à casa de Deus e ao culto solene que o Senhor nos convidou a prestar a Ele, eu fico pensando no meu coração se as motivações que me trazem aqui são aquelas de fato que agradam a Deus, que as razões que me fazem estar aqui são de fato aquelas que foram recuperadas e resgatadas por esses homens que deram a sua vida e enfrentaram grandes forças para tirar de onde estavam escondidas as verdades do cristianismo na história. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, até o capítulo 2, verso 10, é onde eu gostaria de basear a minha reflexão com você nesta manhã. Texto que eu gostaria de trazer para ser compreendido e perceber nesse texto da palavra de Deus como os reformadores extraíram para a vida da igreja de sua época essas verdades. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes
pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus bendito e Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã para te buscar, Senhor, para bendizer o teu nome e cantar os teus louvores, para falar da tua grandeza, dos teus atributos, da tua santidade. E todas as vezes, ó Pai amado, que atendemos ao teu convite de estar na tua presença e separarmos esse dia para o teu louvor, nós percebemos quão indignos nós somos de estar na presença desse Deus santo e grandioso. Como pecadores, ó Senhor Deus, nós somos. Quanto o nosso pecado agride a tua santidade. Por isso nós nos quebrantamos diante do Senhor e clamamos pela tua misericórdia. Clamamos para que o Senhor nos socorra na tua graça e nos leve, Senhor Deus, a desejar ardentemente no coração viver uma vida santa que agrade ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor que não somente as palavras que saem dos nossos lábios, mas sobretudo aquilo que motiva a nossa alma, sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Reconhecemos o teu amor na cruz, reconhecemos a suficiência da obra vicária de Cristo em nosso lugar. Reconhecemos que Ele tomou sobre si as nossas maldições e o nosso pecado. Reconhecemos que o teu juízo foi satisfeito na cruz e por isso, Senhor, podemos estar na tua presença nesta manhã. Por isso podemos cultuar ao Senhor e ser acolhidos pelo Deus Santo, porque o sangue do teu Filho nos cobre, nos purifica e pagou todos os nossos pecados e dívidas diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse grande privilégio. Reconhecemos que nós não somos merecedores dessa graça. Reconhecemos que somos tão pecadores como qualquer ser humano. Mas muito obrigado, porque o Senhor revelou essas verdades maravilhosas ao nosso coração. Porque o Senhor nos levou à fé, porque o Senhor nos trouxe à tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo não merecendo, fomos alcançados pelo teu amor e graça. Faz com que o nosso coração, as motivações da nossa alma, possam ser viver a nossa vida para glorificar-te, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Abra o nosso entendimento nessa manhã, para trazermos ao coração as verdades que há 500 anos atrás, aproximadamente, o Senhor trouxe à tua igreja que andava perdida em trevas, longe da tua palavra. Nós te louvamos de coração, agradecemos ao Senhor e pedimos que o teu Espírito nos assista, clareie a nossa mente, nos abra os olhos e nos ajude a viver com paixão e com intensidade as verdades da tua palavra, Senhor. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Meus amados, eu separei esse texto porque ele trata e traz das verdades que foram trazidas pelos reformadores há quase 500 anos atrás. Amanhã, como o presbítero Samuel, na direção da liturgia, já nos colocou, será comemorado os 499 anos da Reforma Protestante. Próximo ano, a Europa, os países protestantes estão preparando uma grande celebração pelos 500 anos do movimento que mudou a sociedade humana.
Mas nos perguntamos, com tantas mudanças que o mundo experimentou nesses últimos 5 séculos, seria o caso de nos perguntarmos: terá ainda razão de ser o movimento da Reforma Protestante? Ou a afirmação do teólogo reformado holandês Voekel, que disse que a igreja, quando reformada, não pode se acomodar ao fato e sempre está se reformando, no sentido de que isso era uma avaliação dos 1500 anos para trás que os reformadores faziam, de chorarem e lamentarem a situação que o cristianismo se encontrava, longe da Escritura, todo deformado em seu culto, na sua administração, na vida eclesiástica, na teologia, e trazia para a humanidade trevas. As pessoas graçavam na ignorância, e nessa avaliação eles diziam: como chegamos a isso? E mesmo que o movimento da Reforma teve sucesso em quase toda a Europa, eles diziam que nós não podemos nos acomodar achando que as igrejas provindas desse movimento são as igrejas que estão isentas de sofrerem desvios. A igreja reformada sempre precisa se reformar, no sentido de que a natureza humana que compõe a instituição humana, ela tende à corrupção, ela tende ao erro, ela tende ao desvio. Por isso, é muito relevante resgatarmos e relembrarmos e revermos à luz da Escritura se nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus. A realidade hoje nos mostra que, passados tantos anos, as verdades fundamentais e solenes descobertas pelos reformadores do século XVI continuam sendo desprezadas, tanto fora quanto dentro do movimento evangélico. Podemos exemplificar isso com um dos grandes princípios que foram acentuados pela Reforma: somente Cristo. Esse foi um dos princípios, dos 5 grandes princípios resgatados pela Reforma Protestante. Só Cristo é suficiente para nos levar a Deus. Só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só Cristo merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só Ele deu a sua vida em resgate por pecadores. Esse foi um dos princípios que a Reforma levantou, que a Reforma trouxe de volta, que propôs à Igreja e ao cristianismo a plena e exclusiva centralidade de Cristo como o único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e o ser humano. Mas, passados 5 séculos, a igreja contra a qual se insurgiram os reformadores continua hoje, quase meio milênio depois, a negar a Cristo um lugar exclusivo na fé, no culto e na devoção dos seus fiéis. E por causa da ênfase antibíblica do culto aos santos, do culto a Maria, Jesus Cristo ocupa um lugar secundário na vida e na devoção de milhões de brasileiros que se dizem cristãos. Mas as antigas verdades essenciais recuperadas pelos reformadores também têm sido ignoradas dentro das igrejas ditas evangélicas. Se os reformadores voltassem hoje à Terra, ficariam chocados com certas doutrinas e práticas correntes entre os evangélicos, com a falta de zelo pelas importantes convicções e descobertas pela Reforma. Essa é uma verdade que só mostra que a preocupação deles é verdadeira, que uma igreja precisa sempre estar revendo aquilo que ensina, aquilo que pratica, aquilo que cultua ou como cultua a Deus. Uma igreja reformada sempre deve estar buscando reformar-se.
Essas razões são suficientes para justificar a relevância e a necessidade de se restaurar os princípios que a reforma trouxe de volta. O movimento de reforma tem esse nome, meus queridos, porque eles compreenderam que a igreja estava deformada em vários aspectos dela. Ela havia se deformado na sua doutrina, porque incluiu, porque acrescentou várias ideias, várias doutrinas, vários ensinos contrários à Escritura. A igreja estava deformada porque ela se preocupou não com a vida espiritual das pessoas, mas se preocupou com a administração dos seus bens. Ela se deformou porque ela negligenciou o cuidado pastoral com o rebanho e substituiu esse cuidado pastoral com sacramentos que não têm fundamento ou base na Escritura, sendo esses sacramentos motivo para perdoar e para resgatar o pecado das pessoas e para salvá-las. Eu gostaria de ilustrar 3 desses princípios como ponto de partida dos capítulos iniciais da primeira carta de Pedro aqui. Nessa carta o apóstolo lembra aos cristãos da Ásia Menor os fatos centrais da fé cristã. Do verso 3 ao verso 12, ele trata sobre isso, sobre os fatos centrais da fé. Depois ele trata das implicações para a vida, do verso 13 ao verso 17. Em seguida, ele fala sobre as consequências disso para a vida do cristão, para a vida da igreja, para a identidade da igreja como grupo, como povo de Deus. Os versos 22 até o verso 10 do capítulo 2. E nós vemos nessas 3 passagens grandes ênfases da reforma protestante. Primeiro, 3 verdades fundamentais que esse texto nos traz: só Cristo, só a graça e só a fé. Dessas 3 verdades levantadas ou sustentadas pelos reformadores, fala sobre o fundamento da vida cristã. O fundamento da vida cristã é o fato de que somos salvos pela graça de Deus, recebida por meio da fé. Deus nos amou, por isso nos deu seu Filho. Só Cristo, só a graça, só a fé. E crendo nesse amor e nesse Filho, nós somos salvos, somos redimidos da culpa do nosso pecado. Essa é a ênfase dada, ou a ênfase mais importante do capítulo inicial de 1 Pedro, especialmente nos versos 18 a 21. Ele trata disso com muita veemência, mas também em vários outros versículos. Esse ponto reúne 3 grandes princípios que foram colocados pelos reformadores: só Cristo, só a graça, só a vida. O reformador que teve a experiência pessoal profunda dessas verdades foi Martinho Lutero. Esse homem era um monge agostiniano, mas ele se tornou um monge agostiniano por causa de uma experiência traumática que ele teve, onde, no meio do caminho de volta para sua residência em viagem, uma grande tempestade o acometeu e vários raios cortaram o céu e ele quase foi atingido por um raio. Temeroso pela sua vida espiritual, inquieto pelo seu coração, ele decidiu contrariar a vontade do seu pai e desistir do curso de Direito e dedicou-se exclusivamente à busca pelas coisas espirituais. Tornou-se um monge agostiniano e lá procurou a sua salvação. Lá procurou, através de martírio, através das orações, através de uma vida abnegada, encontrar paz no seu coração quanto à vida eterna. E
a sua luta, inútil a sua busca, somente, já como um professor de teologia, se preparando para ministrar aulas da exposição do livro de Romanos, a jovens que estavam se preparando para a vida sacerdotal, ele se depara com o texto de Romanos 1,17, quando diz: o justo viverá por fé. E Deus fez com que essas verdades explodissem no coração daquele jovem, ansioso e buscando pela graça divina. Lutero encontrou paz na palavra de Deus, encontrou paz nessas verdades bíblicas, encontrou paz quando compreendeu a afirmativa de Paulo e o ensino de Paulo aos Efésios, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom divino. Não vem do homem, para que homem nenhum se glorie diante de Deus. E ele encontrou paz, e os seus olhos foram abertos para essas verdades, e isso mudou a sua vida, transformou o seu coração. Mas não somente o coração daquele homem, isso foi espalhado na sua ordem agostiniana. E na Alemanha, quando uma ordem dominicana chegou vendendo indulgências para que as pessoas que adquirissem aquela indulgência, aquela certidão de perdão, em troca de uma oferta para se construir a Basílica da Sé, a ordem agostiniana se levantou contra esse ensino. E aí a gente conhece um pouco da história. Lutero, juntamente com os monges agostinianos, escreveram uma tese comprovando que aquela prática de venda de perdão de pecados, em resposta a uma oferta oferecida, não tinha base escriturística. E eles escreveram 95 razões, 95 argumentos pelos quais aquilo era uma prática contrária à Escritura. Foi esse documento que algumas pessoas adquiriram, um documento que foi impresso agora, espalhado para a população, e estourou o movimento da Reforma Protestante. Isso desencadeou uma perseguição contra Martinho Lutero, contra a ordem agostiniana, e por interesses outros, os líderes, príncipes, apoiaram Lutero. A popularidade dele era grande. Ele não somente era professor, mas também pastor da cidade em Wittenberg. E daí então houve um clamor da população em defesa de Lutero, que havia sido excomungado pela igreja, porque ele estava interrompendo os interesses da igreja. Daí veio a Reforma Protestante, daí veio a primeira onda da Reforma Protestante que aconteceu na Alemanha, que depois tomou o nome, a igreja que surgiu dali, de Igreja Luterana. Mas a Reforma não é um movimento homogêneo, não é um movimento único. Foram ondas que começaram a atingir, a partir desse momento, a partir dessa situação, outros países e outros inconformados com o que se praticava na igreja, pessoas da igreja e pessoas também agora de fora da igreja, que não eram ordenados ou não participavam do clero, começaram a estudar mais veementemente a Escritura, se voltaram para a Escritura nos seus textos originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Começaram agora a entender que deveriam traduzir a Escritura para a língua das pessoas, porque a igreja institucional, medieval, entendia que o leigo ou a pessoa comum não deveria ter acesso à Escritura, porque só a igreja tem inspiração divina para interpretá-la. E a eclesiologia católica medieval entendia que igreja não são as pessoas, que a igreja é a instituição católica apostólica romana que recebeu de Cristo, dada a Pedro, era essa tese que foi desenvolvida na idade medieval, de que ele era a autoridade, que ele tinha a chave do reino, e que a igreja eram
aqueles que se ordenavam ao clero. As pessoas comuns, elas poderiam ser salvas através da igreja. É por isso que a máxima católica, muito conhecida e popular, de que não há salvação fora da igreja. E para uma pessoa ser salva, ela precisa se submeter aos sacramentos ministrados pela igreja, pelo clero da igreja. É por isso que os cultos antigos no catolicismo eram feitos ou oferecidos pela igreja, pelo sacerdote, ao altar, de costas para o público, para o leigo comum, que assistia o culto que a igreja prestava a Deus. É por isso que a Reforma se levantou contra essa prática, dizendo que a eclesiologia medieval estava completamente deformada e precisava voltar à forma. E a forma é a Escritura. O catolicismo romano entendia que a Escritura também não era a única regra de fé e prática e não era a autoridade final da igreja. Que a Escritura era o resultado da igreja e não a igreja resultado da Escritura. Afirmavam que quem produziu a Bíblia foram os profetas no Antigo Testamento e foram os apóstolos do Novo Testamento. Então a Escritura é resultado da igreja, do Antigo e do Novo Testamento. Por isso, a igreja é quem tem a autoridade para dizer a verdade. E que, como para o catolicismo, os concílios e depois o Papa, reunido em concílio, tem autoridade até mesmo para trazer novas afirmações revelacionais de Deus, não tem problema em contradizer um princípio bíblico e ensinar outra verdade. Nós ficamos confusos como lidamos com... Mas como é que um padre estuda tanto a Bíblia, um teólogo católico estuda tanto a Bíblia, e eles ensinam que para que alguém se dedicar ao sacerdócio tem que fazer voto de celibato? Porque a Bíblia nos ensina, Paulo escrevendo a Timóteo, de que se alguém aspira ao episcopado, ao sacerdócio, aspira uma excelente obra. Mas é necessário e imprescindível que a pessoa seja casada, marido de uma só mulher, que tenham filhos crentes, que não são acusados de disciplina, porque eles são ou serão modelos da igreja. Como é que a Bíblia ensina isso? E a igreja exige do clero um voto contrário ao que a Bíblia ensina. Para a gente isso é uma crise, mas para o catolicismo não. O catolicismo diz, mas a Bíblia não é a autoridade final. Quem é a autoridade final é a tradição. E a tradição são as resoluções dogmáticas dos concílios. Se um concílio entendeu, em determinada época, que não deveria ser mais desse jeito, o concílio tem autoridade sobre a Escritura. Isso nos choca, exatamente porque nós herdamos um princípio resgatado há 490 anos atrás pelos reformadores. Que aí é o meu próximo ponto com vocês. Sola Escritura. Somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E aí, com só a palavra de Deus, essa seção que Pedro passa a tratar, contém essa ênfase importante dos reformadores, a suficiência e a centralidade da palavra de Deus. O verso 23 ao verso 25 nos diz isso. Vejam bem a palavra de Pedro: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Toda a carne, e aí ele cita a Escritura, toda a carne é como a erva, a Escritura do Antigo Testamento, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi proclamada, evangelizada, pregada, ensinada. Essa ênfase na centralidade e na suficiência da Escritura para resolver todas as necessidades humanas
para nos apontar seguramente todas as verdades que Deus quer que nós conheçamos, da maneira pelo qual Deus quer que vivamos em obediência a essa verdade, foi um dos pontos estabelecidos ou levantados pela Reforma Protestante. A palavra de Deus é a mensagem que nos fala da graça de Deus e da redenção realizada por Cristo, e nos convida a crer nesse amor. Essencialmente é o Evangelho. O verso 12 diz isso. Também descrito como uma verdade no verso 22. Essa palavra, ou esse Evangelho, é viva, permanente e eficaz, porque é a própria palavra de Deus. E daí os reformadores levantavam uma tese muito segura no culto. E eles explicavam o que é o culto. E eles enfatizavam o valor disso. Eles diziam, no conteúdo daquilo que nós trouxemos no domingo passado na pastoral, quando eu perco o culto. E muitas vezes perdemos, ou deixamos, ou negligenciamos, ou trocamos por uma outra agenda qualquer que surja na nossa vida, por talvez falta de solidificação do conceito do que significa o culto. Deus nos disse que nós deveríamos viver a nossa vida e fazer todas as nossas atividades de trabalho, de lazer, nos 6 dias da semana. Mas o 7º dia ele disse, esse é meu, é exclusivo. E eu convido vocês a descansarem, a gozarem do gozo, da glória e da minha presença. Deus convida-nos a cultuá-lo, a estar diante dele. Como nós precisamos ter essa consciência de que eu não vou para a igreja por causa de uma questão de tradição. Eu não vou para o culto por causa de uma questão de agenda, que eu tenho isso todo domingo pela manhã ou à noite. Eu não vou para o culto porque lá tem as pessoas que eu convivo e são pessoas legais, é um ambiente bom e isso vai trazer algum tipo de benefício para a minha vida. Isso tudo é verdade, mas não pode ser a razão pela qual me traz. Eu não vou para o culto porque o louvor é bom. Ou eu não vou para o culto porque eu gosto que vai pregar hoje o pastor fulano de tal e eu gosto da palavra dele. Eu não vou para o culto por causa de qualquer outra razão que não. Deus, que me amou, que deu a vida do seu filho por mim e que me convida a gozar da sua presença. Eu devo vir à igreja cultuar a Deus porque há gratidão no meu coração. Porque há reconhecimento de que eu era um pecador perdido, sem esperança no mundo. E Deus, não sei por que cargas d'água, me amou, enviou o seu filho para morrer naquela cruz por mim e pelos meus pecados. Derramou sobre o seu filho a sua santa ira e indignação que era para cair sobre mim. Eu vou por gratidão. Eu vou para adorá-lo, para bendizê-lo, porque Ele estabeleceu que nesse dia é um dia exclusivo para que a sua igreja se reúna e louve a Ele, glorifique a Ele e agradeça a Ele. Nós cantamos as grandezas de Deus. Nós lemos sobre os seus atributos. Nós, diante da sua glória, diante da sua santidade, percebemos que somos pecadores e indignos disso. Nós dirigimos a Ele as nossas orações, confessando a pecaminosidade da nossa alma, na certeza que somos perdoados e acolhidos por causa de Cristo. Nós louvamos a Deus, nós oramos a Deus, nós procuramos agradecer a Deus. E quando Deus se agrada do nosso coração, da atitude da nossa alma, da sinceridade do nosso coração, da convicção da nossa consciência, Deus manifesta-se. Era isso que os reformadores pregavam. Deus manifesta-se. Deus fala ao coração do seu povo em resposta ao culto que o povo oferece a Ele. E aí então eles diziam, o pregador, o profeta, aquele que tem a responsabilidade de expor a palavra de Deus,
tem que ter a plena consciência de que ele não atrapalhe Deus falar ao seu povo. Que ele não coloque em absoluto nada que a Escritura não está dizendo. Que a tarefa do pastor na pregação da palavra é expor da maneira mais clara, da maneira mais simples, o que a Bíblia diz. Que nós não temos que inventar absolutamente nada. Que não temos que acrescer absolutamente nada. Que não temos que trazer elucubrações da nossa mente. Temos simplesmente que expor o que a Bíblia diz. E quando fazemos isso, Deus fala ao coração do povo. É nessa fé, nessa consciência, nessa verdade que eles resgataram o valor da palavra de Deus como central no culto que se oferece a Deus. Deus é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Mas Deus é fiel a Cristo, ao que Ele fez, ao que Ele conquistou naquela cruz. Ele satisfez plenamente a justiça do Pai. É por isso que eu posso estar aqui e que você pode estar aqui. Se não fosse isso, estaríamos fulminados diante da santidade de um Deus grandioso, que não admite pecado. É por isso que você pode chegar aqui e eu posso chegar aqui e dizer: Senhor, perdoa-me, restaure a minha vida, me ensine a agradar-te, a viver de acordo com a tua vontade, me ensine a vencer os pecados que tenazmente me assediam, me ensine a me libertar da escravidão de pecados que me escravizam. Derrame a tua graça sobre mim. Somos aceitos diante desse Deus por causa de Cristo. E conhecemos todas essas verdades por causa da palavra que nos é exposta. E nesse ponto, da ênfase na centralidade da Escritura no culto, o reformador Calvino sempre destacou em seus escritos essa forte ênfase, essa forte convicção acerca da majestade de Deus e da importância da sua palavra. Calvino foi, dentre todos os reformadores, aquele que mais energia dedicou ao estudo e à exposição sistemática das Escrituras. Na sua obra As Institutas da Religião Cristã, nos seus comentários bíblicos, nas suas preleções, nos seus sermões, em todos os seus escritos ele enfatizou isso e encareceu o valor da Escritura. Ele insistia na suprema autoridade das Escrituras em matéria de fé e de vida. Só a Escritura. Essa autoridade decorre do fato de que Deus mesmo nos fala na sua palavra. Através da atuação do Espírito Santo, a Escritura é reconhecida pelo pecador como palavra de Deus, palavra viva e eficaz. Esse ponto nos mostra a necessidade de obediência à palavra do Senhor para vivermos uma vida cristã genuína e uma vida cristã frutífera. O crente, por uma luta desses reformadores, que não somente enfatizaram a palavra de Deus como necessária à vida e ao culto, eles, onde o protestantismo se estabeleceu na Europa, a cosmovisão cristã reformada fez com que houvesse uma mudança radical na sociedade. Eles propuseram uma mudança política, de que os países deveriam ser organizados não por reinos ou impérios, mas que o ser humano deveria eleger seus próprios governantes. Mas isso não começou, não era uma proposta objetiva. Isso veio em decorrência do que eles praticaram como igreja. A eclesiologia reformada mudou a sociedade. Porque antes, no catolicismo romano, existia um papa. E agora no protestantismo eles diziam: isso não é bíblico. Não há nenhum chefe na igreja. O único chefe da igreja é Cristo, ele é o cabeça da igreja.
As igrejas do Novo Testamento são organizadas por líderes chamados de pastores ou presbíteros, que são eleitos pela comunidade local, que é a igreja do Senhor. Então eles afirmavam que a igreja não é a instituição. A igreja são pessoas resgatadas, regeneradas, transformadas pelo sangue de Jesus. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a verdadeira igreja. As instituições humanas, apesar de necessários para organizações locais, para que haja uma mínima organização administrativa para se conduzir a igreja, elas não substituem o corpo de Cristo e a igreja. A igreja de Cristo não é a igreja presbiteriana do Brasil. A igreja de Cristo não é a Assembleia de Deus. A igreja de Cristo não é a igreja batista. Muito menos a igreja de Cristo é a igreja católica apostólica romana. A igreja de Cristo é o corpo vivo de Cristo, as pessoas que se entregaram a Cristo. Provavelmente, pensavam os reformadores, dentro da instituição eclesiástica existe a igreja de Cristo. Daí, nós afirmamos que dentro da igreja presbiteriana do Brasil há a igreja de Cristo. Que dentro da primeira igreja presbiteriana do Recife há a igreja de Cristo. E o trabalho de um pastor é pregar e expor a palavra de Deus na expectativa de todos aqueles que fazem a primeira igreja presbiteriana do Recife sejam de fato e verdade a igreja de Cristo. Um corpo constituído de gente transformados pela palavra de Deus, transformados pelo Espírito de Cristo, transformados pelo Evangelho de Jesus. É isso que era a consciência resgatada por eles, pelos reformadores. E em último, a ênfase não somente na graça, não somente em Cristo, não somente na fé, não somente na Escritura, mas também eles diziam, fora isso, o sacerdócio universal. Pedro fala da grande dimensão comunitária da nossa fé. Unidos a Cristo e alimentados por sua palavra, somos chamados, diz ele, a viver como edifício de Deus e como povo de Deus. Nos versos 5 e o verso 9 do capítulo 12. Nas duas referências, os cristãos são descritos como sacerdócio. Sacerdócio santo, no verso 5, e sacerdócio real, no verso 9. A conclusão de Pedro é óbvia. Todo cristão é um sacerdote. Não existe mais o conceito do Antigo Testamento, em que as pessoas precisavam se chegar ao sacerdote no templo para receber, para que eles oferecessem um sacrifício a Deus e eles receberem o perdão de pecados. Eles não precisam mais de um mediador. Como o catolicismo resgatou aquilo que o Novo Testamento já havia posto para trás. Quando Cristo morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado. Não precisa mais de um mediador para me levar à presença de Deus. Cristo é o meu mediador. Ele é o meu sacrifício. Ele morreu a única vez pelos pecados. Ele me leva a Deus, me reconcilia com Deus. Eu tenho acesso direto a Deus, não preciso de um sacerdote. Ao contrário, agora, eu sou sacerdote dele. Sou eu quem levo a palavra e quem comunica essa verdade a pessoas que não conhecem essa graça. Eu sou sacerdote de Cristo. Sou sacerdócio santo. Sou sacerdócio do Rei. A conclusão de Pedro é óbvia. Não existe mais a distinção entre sacerdócios e leigos. E aí você veja como os reformadores diziam quando o catolicismo excluiu na sua eclesiologia as pessoas de fazerem parte da igreja, quando eles disseram que a igreja se constitui apenas do clero ordenado, que esses são a igreja de Deus e que eles podem ministrar para as pessoas a salvação, que eles são os sacerdotes. E mais, quando eles começaram a ensinar
que para chegar-se a Cristo não precisava tão somente de um sacerdote humano, mas eu precisava de mediadores celestiais ou santos. Eu precisava daqueles que adquiriram pelos seus méritos recursos para interceder a Deus por mim. Quando a Bíblia nos diz que debaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, que não há outro nome que possa nos mediar diante de Deus, que Cristo é a nossa verdadeira religião, que Ele nos reconciliou com Deus e que eu posso ter acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Não existe mais a necessidade de que eu chegue para a igreja e faça confissão auricular a um sacerdote para poder receber perdão dos meus pecados. Eles diziam: vocês deformaram a Escritura, vocês deformaram a forma pelo qual a igreja deveria viver, e ela precisa de reforma, ou de voltar à sua forma original, que é a palavra de Deus. Todos os crentes têm acesso livre e direto à presença de Deus por meio de Cristo. Essa é a verdade que está por trás da doutrina, ou da ênfase, ou do princípio do sacerdócio universal. Esse sacerdócio deve ser exercido principalmente em duas áreas: no culto e na proclamação. No culto, eu posso agora, eu sou livre agora para me chegar diretamente a Deus. No culto medieval, as pessoas vinham para assistir à igreja cultuar, ficavam em silêncio, não podiam participar, não podiam fazer absolutamente nada. Os reformadores mudaram isso. Os reformadores, onde chegaram, nas cidades que chegaram, começaram a provar para as autoridades que a Bíblia chama as pessoas a adorarem a Deus. Que as pessoas devem não assistir ao culto, mas participar do culto. Que elas devem fazer orações, que elas devem cantar louvores, que elas devem participar da Escritura, da leitura da Escritura. E eles começaram a fazer o seguinte: antes, só quem cantava eram os sacerdotes, que faziam um canto gregoriano na igreja, o coro dos sacerdotes. Agora, Calvino em Genebra, por exemplo, ao perceber que as pessoas não sabiam cantar, institui um coral de crianças e ensina as crianças, por entender que elas seriam muito mais fáceis de aprender, e agora usa essas crianças para estimular a igreja a cantar o canto congregacional. E fazia da igreja um coro de adoração a Deus. E é por isso que nós cantamos. E é por isso que nós adoramos a Deus, juntos. Porque nós somos o coro que engrandece o nome de Deus, que exalta o nome de Deus. E às vezes é por isso que os jovens daqui que conduzem o louvor pedem para vocês ficarem de pé, para que vocês possam adorar melhor a Deus. Que o pulmão possa estar livre para vocês poderem cultuar a Deus. E nós dividimos, meus irmãos, e aqui, preste atenção a isso. Quando eu percebo daqui de cima que tem pessoas que ou não cantam, ou não adoram, ou adoram com um marasmo, um cansaço, não tem paixão naquilo que canta, sabe? Não entendem que isso seja algo precioso, proveitoso, que agrada a Deus. A gente se entristece por perceber que não entenderam ainda. Não entenderam ainda que eu estou diante de Deus Todo-Poderoso, que me chama a adorá-lo, que me chama a louvá-lo. E os reformadores diziam: a igreja deve ter o privilégio de exaltar, de cultuar, de bendizer, de adorar, de cantar louvores a esse Deus. E a igreja são vocês, redimidos, regenerados pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, abra o peito, expresse o que vai no seu coração. E o que deveria ir no seu coração era alegria, gratidão, louvor. O sacerdócio universal nos diz que nós fomos chamados para glorificar a Deus em culto.
adorando, louvando, cantando, expressando a nossa gratidão ao Senhor. Você vê isso em todo o Antigo Testamento. Quando o povo era convidado a ir à presença de Deus, eles iam desde a sua casa até chegar ao templo, louvando a Deus, cantando nas ruas, e as pessoas iam se juntando e já iam adorando a Deus com todo instrumento de cordas, com flautas, iam louvando o nome do Senhor, demonstrando alegria, porque iam à presença de Deus na casa do Senhor. Assim fizeram os reformadores, convidando as pessoas a participarem do privilégio de adorar a Deus, e não apenas de assistir o culto. Então, por favor, em nome de Jesus, se você é um assistente de culto e não um participante, mude a atitude do seu coração pela consciência de resgatar princípios que estavam enterrados há 500 anos atrás, que foram trazidos para a gente como um privilégio de poder adorar a Deus. Todos os cristãos devem glorificar a Deus através do culto, mas também, não somente do culto. E aí a gente percebe também uma outra coisa interessante que aconteceu depois da reforma e que às vezes tem influenciado hoje alguns dos setores mais conservadores e mais preocupados com a doutrina. É que eles limitaram-se a adoração a Deus somente ao culto. A reação disso veio depois com o movimento evangelical, que dizia, não tem dia especial, todo dia é dia de glorificar a Deus. Porque eles estavam respondendo a uma crítica que eles percebiam, de que pessoas tornavam o dia do Senhor um dia singular, especial. Não tornavam, ele não perde isso, pela outra implicação, mas não viviam adorando a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Começaram a ter um comportamento dicotômico de vida. Quando era culto, eu me revestia de santidade. Mas quando saía do dia do Senhor, eu vivia como o mundo vive. Nos meus valores, nos meus negócios, nas minhas relações. E eles diziam, não. O sacerdócio universal, ele nos ensina a glorificar a Deus, não somente no culto, mas na vida. A minha vida tem que ser um culto a Deus. As pessoas têm que ver em mim as boas obras e glorificar o Pai que está dos céus. As pessoas têm que ver em mim luz que brilha em meio a trevas. Gente que se comporta diferente, gente que tem valores diferentes, gente que tem compromisso com a verdade, gente que faz diferença no meio que vive, gente que é usado por Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Pedro diz. Deus nos fez diferentes. Deus nos fez uma raça eleita. Deus nos fez sacerdotes. Deus nos fez um povo santo e separado. Deus nos comprou e somos propriedade dele, com o fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, na vida. E Paulo, nessa consciência, escreve aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2, rogando pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos, a vossa vida, como um sacrifício vivo, não morto, como um sacrifício aceitável e não rejeitado por Deus, como um sacrifício agradável a Deus. Porque isso é o vosso culto racional. Esse é o vosso culto verdadeiro. Vocês foram chamados para glorificar a Deus na vida. E assim vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se deixe moldar pelo mundo, mas transforme esse mundo pela renovação da sua mente, e aí você vai experimentar que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. O sacerdócio universal nos ensina que temos que viver a nossa vida para glorificar a Deus em culto e na vida. Que a minha vida deveria ser um culto a Deus. E que meu culto deveria ser vivo, santo e agradável. Isso foi
foi resgatado pela Reforma Protestante no século XVI. Os que conhecem alguma coisa sobre a Reforma reconhecem facilmente o princípio do sacerdócio e universal dos fiéis. Todos os grupos protestantes valorizaram o sacerdócio universal. Esse aspecto nos mostra a importância da comunhão cristã no corpo de Cristo. O resultado do culto é o resultado da minha vida de segunda a sexta. Se a minha vida de segunda a sexta glorifica a Deus e agrada a Deus, o meu culto é aceitável por Ele. Mas se eu não vivo isso de segunda a sexta, Deus não vai receber o meu culto. Porque Ele não tem prazer no ajuntamento solene misturado com a iniquidade. Concluindo, a reforma do século XVI não foi uma simples reforma, foi uma obra restauradora de antigas verdades que haviam sido esquecidas ou obscurecidas ao longo dos séculos. E agora, naquele momento foram recuperadas. Essa obra deve continuar em cada geração, seguindo o lema dos reformadores: Ecclesia reformada est, Ecclesia reformada est. Ou a igreja reformada, quando ela é reformada, ela sempre deve estar se reformando. Por quê? Porque a tendência nossa é esquecer essas verdades. A tendência nossa é nos acomodarmos ao mundo. A tendência nossa é perdermos paixão por Cristo. Louvemos a Deus e honremos a memória dos nossos predecessores na fé, resgatando esses valores e vivendo de acordo com os mesmos nos dias atuais. Tornemos nossa fé relevante para os nossos contemporâneos, sem fazer concessões que comprometam a pureza do Evangelho. E por fim, dos 5 solas da reforma, que foi já mencionado aqui pelo presbítero Samuel: só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura e, por último, só a Deus toda a glória e toda a honra. Que Deus possa nos fazer uma igreja de pessoas que vivem com sinceridade para glorificar o seu nome, que dispõe a sua vida para isso. Eu queria lhe convidar nesta manhã para você refletir sobre o seu coração. Como você tem vivido a sua vida? A sua vida tem trazido glória e prazer ao seu Deus? Trazendo um pouco e aplicando o que nós vimos no domingo passado, acerca da distinção que Jesus faz entre seguidores que são como multidão e seguidores que são verdadeiros discípulos. Onde você percebe que a sua vida, que as suas convicções, os motivos do seu coração se encaixam nisso? Eu sou um frequentador de uma igreja, ou eu sou um discípulo de Jesus? É respondendo a essas coisas que nós vimos nessa manhã que você pode chegar a conclusões na sua vida. E nós não devemos ter medo de chegar à conclusão dizendo: Senhor, eu tenho seguido mecanicamente, eu tenho seguido automaticamente a minha vida cristã. O meu coração tem negligenciado ou esquecido desses valores. A minha consciência não está tão acesa ou tão firme com relação a essas verdades. Eu tenho vindo à igreja costumeiramente porque eu venho todos os domingos. Está no automático. E o Senhor vai dizer: Cláudio, eu não quero isso. Eu quero que você viva uma vida sincera, autêntica. Eu quero que você venha na consciência de que você vai me ter ali para adorar com os seus irmãos que também me amam.
Eu quero ter consciência que eu não vou para a igreja para ouvir o pastor fulano de tal falar, mas eu queria ouvir Deus falar no meu coração. E, Senhor, na tua misericórdia, recebe e agrada tudo que nós prestamos ao Senhor, independente do pregador, fala no nosso coração. Que Deus possa nos desafiar a viver uma vida autêntica, profunda, sincera, baseado na sua palavra, guiados pelo seu Espírito, porque senão nós não podemos agradar a Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame sobre o nosso coração graça e favor.